Vocês que acompanham o Livro na Veia são minhas testemunhas. Vocês viram que eu tentei. Eu me esforcei. Eu dei o meu dinheiro para Record e para Arqueiro e para Dona Frida. E deu no que deu. Olá pessoal, eu sou o Rafael Santana e já vou avisando para vocês que este vídeo vai ter de tudo. Vai ter de tudo aqui, né? Como vocês puderam ver, tem árvore de Natal aqui no nosso cenário, tem pilha enorme aqui, duas pilhas enormes aqui de livros. Já já vocês vão entender o que essas duas pilhas estão fazendo aqui. Vocês vão entender o que esse livro está fazendo aqui. E tem mosca voando, tem duas moscas cheias de fogo no rabo voando aqui no meu cenário. A casa estava fechada, porque eu cheguei do trabalho, a casa toda fechada, e elas estavam presas aqui em casa. E aí, a primeira luz que eu acendi, elas apareceram, elas brotaram. Aí, como o restante da casa está às escuras, porque eu não sou besta de gastar energia sem necessidade, e apenas aqui na minha sala, né, no meu cantinho de gravação, que está iluminado, elas estão aqui voando, me atormentando. E aí eu não sei se é obra do destino, né? Essas moscas estarem aqui. E uma delas, inclusive, pousou na minha fatia de panetone trufado da Panko. Quase eu cometi um assassinato de uma mosca aqui, porque que ódio que me deu. Me dá um tapa na cara, mas não mexe com o meu panetone. Mas assim, vai ter de tudo, tá? Ignorem a mosca, porque eu já tentei matar ela, ó. Matá-las, na verdade, né? São duas. E não consegui, já quase derrubei tudo aqui e não consegui. E aí, tá ela voando. Eu acho que elas foram enviadas pela Frida McFadden. Ou pelos editores da Record ou da Arqueiro, não sei. Ou pelos fãs da Frida McFadden que não vão gostar desse vídeo. Bom, esse vídeo vai ter muitas camadas, vou deixar a minha raquete ali, né? Vai ter muitas camadas, vai ter desabafo, vai ter uma micro resenha de O Namorado, tá? Vou mostrar já já esse livro. Vai ter uma lista infinita de indicações de livros, tá? Mais pro final. Vai ter uma listinha, um checklist de coisas que eu identifico na obra da Frida McFadden e que me irritam profundamente. E que por causa dessas questões, por causa dessa listinha de defeitos grotescos, gritantes que eu encontro nos livros da Frida McFadden, exatamente por causa... Nossa, levei um susto agora, achei que não estava gravando áudio. Ia ter que gravar o vídeo inteiro de novo. Exatamente por causa dessa lista de coisas que me irritam profundamente nos livros da Frida McFadden, que eu cheguei à conclusão de que eu só estou gastando meu tempo, estou jogando minha vida, minhas horas de leitura no lixo. Mas vamos lá, tá? Em primeiro lugar, se você é fã da Frida McFadden, eu sei que tem algumas, né, inscritas aqui do canal, a Flávia entre elas, tá? Flávia, sei que você vai ver esse vídeo. Tem outras aí, tá? Eu sei que tem fãs da Frida McFadden aqui no canal, eu não quero ofender vocês em nenhum momento, tá? Apesar de que vai ter uma coisa um pouquinho mais sensível que eu vou falar logo aqui no vídeo, né? Vocês sabem que eu sou sincero. Eu sou amigo de vocês, né? Então, amigos falam coisas que nem sempre a gente quer ouvir, né? Quem só fala o que a gente quer ouvir não é amigo, é bajulador, é puxa-saco, né? E eu não sou isso de vocês, nem de ninguém nessa vida. No máximo da minha mãe e do meu pai. Vamos lá, eu vou seguir aqui o meu roteiro. Pera aí, gente, eu vou tentar matar a mosca. Peguei. Pelo menos uma eu peguei. Eletrocutei e esmaguei, para ter certeza que ela tá morta. Depois eu passo um papel higiênico com álcool aqui na minha raquete, né? Pra deixar ela limpinha. Tem uma voando ainda. Já já eu pego ela. É uma mosca da Record e outra da Arqueiro. Tentando, né, me atormentar aqui enquanto eu gravo um vídeo falando mal da autora queridinha das duas editoras. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Eu vou começar esse vídeo. Já comecei, né? Mas vou começar de fato falando um pouquinho da sinopse de O Namorado. Só da sinopse, tá? Mas logo, daqui a pouco ainda nesse vídeo. E senta aí, prepara a pipoca, porque vai ser longo, tá, gente? Depois eu vou trazer alguns apontamentos, vou ler alguns trechos aqui para vocês de partes do livro que me irritaram profundamente, tá? Mas vamos lá. Eu estou lendo neste momento o livro O Namorado. Deixa eu pegar a capa dele aqui no meu e-book. Esse livro aqui, que foi um dos 500 lançamentos deste ano da Frida McFadden. E tem mais uns 7 para o ano que vem. Já vou avisando que não lerei nenhum deles. E aí, vamos lá, gente. Eu li esse livro
Vou explicar as circunstâncias, porque o livro da Freida McFadden que estava programado para ser lido aqui no canal era esse daqui. Eu mostrei para vocês no vídeo de próximas leituras. Já já vamos tocar nesse assunto, mas deixa ele quietinho aqui, né? Em cima da almofada, aqui no chão, né? Depois a gente chega nele. Mas aconteceram algumas circunstâncias, algumas questões assim, né? No meu dia a dia, que eu não estava com livro nenhum físico em mãos, mas estava com o celular. Então eu pensei o quê? Vou pegar um e-book para ler. Estou aqui esperando um ônibus, né? Quem mora em São Gonçalo sabe que domingo é uma porcaria nessa cidade para andar de ônibus, se você mora nos bairros mais escondidos, né? Se você não mora no centro ou próximo das avenidas principais de São Gonçalo, você sofre no domingo para se locomover, ou gasta um dinheirão aí no Uber. Eu estava com o tempo livre, né? Plantado num ponto de ônibus esperando, e tá vigarista passando aqui. Deixa eu ficar com minha raquete. Esperando um ônibus. 10, 15, 20 minutos e nada. E aí eu pensei o seguinte: vou abrir um e-book para ler. Já gastei tempo vendo TikTok, já gastei tempo olhando o Instagram, já gastei tempo, né, olhando a Amazon, minha lista de desejados, para ver se tem alguma promoção. Não peguei ela. E vou fazer o que agora? Né? Não tenho fone para ouvir música, e eu não sou daquele tipo de gente que fica incomodando as outras pessoas ouvindo som alto, né, no celular. Eu peguei então um e-book, né? Abri o aplicativo Kindle e decidi abrir o Namorado. Isso foi antes de eu gravar o vídeo de próximas leituras, tá, gente? Comecei a ler, né? Li alguns capítulos e tal, até estava engraçado o início do livro. Já vou contar a sinopse. Mas aí eu deixei o livro para lá, né? Porque eu tinha outras leituras em andamento. Voltei para essas leituras, fiz o vídeo de próximas leituras, escolhi então deixar o namorado para lá e ler A Empregada Está de Olho. Porque eu já tinha chegado numa partezinha do livro O Namorado que começou a me aborrecer, e aí eu pensei, vou deixar esse livro para depois, e quem sabe eu nem termine de lê-lo. E aí, o que aconteceu? Tiveram outros momentos em que eu não estava com nenhuma leitura física, né? Livro impresso nas mãos, e eu pensei, vou voltar pro O Namorado, vamos dar continuidade, né? Na pior das hipóteses, é uma leitura rápida, porque a escrita é extremamente rasa, simples, então na pior das hipóteses eu vou ler rápido. Então, né, vou terminá-lo. Já comecei e vou terminá-lo. Já tinha passado da página 50 e tá a mosca voando aqui. Então vamos continuar, né? E uma coisa que aconteceu também nesses dias foi que eu comecei a leitura de O Gênio do Crime. E eu ganhei um banho de água fria lendo esse livro, porque eu não sei por que motivo, razão, circunstância, eu esqueci completamente desse livro. Eu apaguei esse livro da minha memória. Eu não lembrava quase nada da história, quase nada dos nomes dos personagens. E voltei a ler. E eu achei a escrita do autor, assim, o linguajar dele, a maneira dele construir as frases e tal, eu achei extremamente maçante. Eu achei extremamente complicada. É estranho, né? Dizer que a escrita de um livro infanto-juvenil é complicada, mas eu achei. Não sei se era o linguajar daquela época em que o livro foi escrito, linguajar da cidade, do lugar de onde o autor veio, porque aqui na minha cidade eu nunca vi ninguém falar como os personagens falam aqui. Só lendo o texto para ver, para observar, né? Para perceber como é a escrita do autor, que é muito distante do estilo de escrita que eu gosto atualmente, nos livros contemporâneos que eu tenho lido. A escrita dele é uma escrita muito peculiar, vou usar essa palavra aqui, para não dizer estranha, esquisita, que seriam palavras pejorativas, né? Vamos usar peculiar, né? Tem gente que talvez goste, mas não foi o meu caso. Eu não gostei da escrita do autor, e eu não lembro. Na época em que eu era garoto, eu li esse livro, pelo menos umas 2 vezes. E eu fui recordando algumas coisas durante a leitura, recordei do final, recordei, né, dos acontecimentos durante essa releitura. Mas a escrita do autor, o linguajar do autor, a escolha de palavras, a maneira como ele organiza as frases, cria as frases, me irritou muito. Estava me incomodando tanto que eu larguei o livro na página 44. Abandonei então a leitura de O Gênio do Crime. E aí eu pensei, vou começar outro livro dos que eu tenho para ler, né, daqueles que estão na lista de próximas leituras, ou vou pegar alguma outra coisa diferente. E eu estava lendo esse livro no ônibus,
quando eu decidi abandoná-lo, né? Decidi deixar para lá. E eu ainda tinha pelo menos mais uns 25 minutos de viagem. E aí eu pensei, deixa eu voltar com a minha raquete aqui. Vou pegar o e-book da Freida McFadden e dar continuidade. E aí eu fui lendo. Tivemos algumas partes mais interessantes, né, no livro, mas ao mesmo tempo, aquelas questões que se repetem em todos os livros da Freida McFadden também estão presentes em O Namorado. E ao longo do texto, ao longo da leitura, de novo me incomodaram pra caramba. E aí vamos agora para a sinopse de O Namorado. O que te espera nessa história? Essa história fala sobre uma mulher chamada Sidney. Ela tem ali seus 30 e poucos anos, acho que 34 anos, e ainda está solteira e está terrivelmente desesperada para encontrar um namorado, para ter alguém, um relacionamento sério. Não casar e ter filhos, ela só quer, né, o vucu-vucu, né? Só quer ser paparicada, dizer que tem alguém. Basicamente é isso que ela quer. E ela faz parte de ela participa de um aplicativo chamado Cinti, acho que é assim a pronúncia, um aplicativo de namoro para pessoas que moram em Nova York. E ela tem buscado relacionamentos através desse aplicativo e no início do livro estava em um encontro com um cara bem esquisito chamado Kevin, que inclusive usava uma foto no aplicativo e ao vivo e a cores era outra pessoa, completamente diferente. E esses primeiros momentos do livro foram bem engraçados. Houve uma conexão ali com a personagem. Mas durante a leitura, conforme a história foi avançando e fui conhecendo outros lados, digamos assim, outras vivências da Sidney, eu me dei conta de que ela era mais uma personagem fútil, burra, imatura, sem noção, desmiolada, que quase todas as personagens dos livros da Frida que eu já li, quase todas eram assim. Mulheres adultas agindo como adolescentes debilóides. Infelizmente, as protagonistas da Freida McFadden são assim. E eu temo que a Frida seja assim também, gente, porque é muito estranho um autor escrever sempre o mesmo perfil de personagem. Dá a entender que ele está se colocando naqueles personagens. Eu me pergunto se a Frida é fútil, burra, imatura, sem noção como as protagonistas dos livros dela, sinceramente. Mas vamos lá, né? Ela está nessa busca por um namorado, teve essa decepção com esse Kevin, que mentiu a respeito de quem ele era, de como ele era, que foi bem sem noção durante o encontro dela, e no final do encontro tentou assediá-la, tentou agarrá-la e tal. Ela só se livrou da situação porque um outro cara, lindo, maravilhoso, né? Porque sempre tem que ter um homem lindo e maravilhoso nos livros da Frida. Esse homem lindo e maravilhoso apareceu ali, né? Por coincidência estava ali na calçada também, e salvou ela desse cara. Deu uma dura ali no cara, o cara meteu o pé. E ela ficou encantada por esse cara, né? Que ela batizou de Homem Misterioso. E aí ela mora num apartamento ali próximo, né? No mesmo apartamento moram a Bonnie e o Randy, que é um outro personagem da história, que é o zelador desse prédio. Tá moscavando por aí, tá? São os representantes da Arqueiro e da Record com raiva de mim. Passando aqui, tentando me atormentar. E aí, o que acontece? A história vai se desenrolando, tem dois lados da história se desenrolando. Tem o lado da Sidney, com esse homem misterioso que ela quer reencontrar e tal. Acontece uma certa coisa com uma das amigas dela, que eu não vou especificar o que. E tem toda uma trama, ela vai conhecer esse cara, vai reencontrar esse cara, vão começar um relacionamento. Tem um policial chamado Jake, de um relacionamento anterior dela, que ainda tá por aí e tudo mais. E vai aparecer nessa história por causa de... Cara, que ódio que eu tenho dessa mosca. Eu odeio moscas. Odeio com todas as minhas forças. Odeio tanto as moscas quanto as protagonistas da Freida McFadden. Mas vamos lá. E aí... temos o desenrolar da história da... aqui é a marcação da página que eu larguei o livro, ó. Eu larguei o livro faltando uns 6% para a história acabar. E já vou contar o porquê, tá? Parei na página 332. Resisti até lá. E aí, temos esse lado da história da Sidney, com esses encontros dela, com esse fogo, né? Com esse fogo, né? Que ela quer apagar e tal, né? Que ela quer um macho, né? Urgentemente. Tem um dramazinho aí que vai ter, envolvendo uma amiga dela e tal. E tem um outro personagem na história chamado Tom, que é um adolescente,
que tem anseios psicopatas. Ele é apaixonado, obcecado por uma garota. Gente, eu tô tentando deixar só a capa do e-book, mas travou aqui. Ah, voltou. Ele é apaixonado por uma garota chamada Daisy, desde quando era criancinha. Ele é obcecado por essa garota. E ele consegue se tornar namorado dela, né? E ela tem uma amiga chamada Allison que odeia ele. Tem uma outra garota na história chamada Brandy que sumiu e depois ela é encontrada morta, o corpo dela é encontrado. E esse Tom tem um amigo, um melhor amigo chamado Lesma, que é extremamente estranho, esquisito. Tô perdendo minha paciência com essa música. E que aparentemente também tem umas vontades assim meio estranhas, né, de matar pessoinhas por aí. E tem os pais do Tom. Eu vou deixar o tablet aqui porque está doendo o meu dedo. Vocês já viram aí a capa do livro, tá? Então eu não vou ficar segurando aqui para sempre. Tem os pais do Tom também na história, a mãe dele e o pai dele não tem uma relação muito boa, porque o pai dele é um alcoólatra, né, um bêbado que sempre que bebe fica muito violento e agride a mãe dele de forma terrível e também agride o Tom. E vai ter toda uma história dele com esse pai, dele com a mãe e tal, o passado dele, né? Uma questão ali também dele com a Daisy. E o pai da Daisy é um delegado da polícia. E vai ter uma questão aí de garotas morrendo, né? Nesse passado, né? Nessa história desse personagem Tom. Não vou dar spoilers aqui neste momento do vídeo, tá? Mas falarei um pouco mais sobre isso quando eu for ler alguns trechos do livro. Então, basicamente, a trama de O Namorado é essa. Tem esse passado desse personagem chamado Tom, que vai aparecer um pouco mais à frente na história, tá? E mostrando toda uma retrospectiva de como foi a juventude dele, como foi a relação dele com essa Daisy, com esse amigo dele chamado Lesma, com essa Allison que ficava chantageando ele, ameaçando ele, com essa relação tempestuosa dele com o pai, né, agressor e tal. E tem essa questão da Sydney, que ela quer encontrar um macho, né? Porque ela tá obcecada, doida por um pinto. E, o fogo dela tá alto e ela quer apagar de qualquer jeito. E nunca encontra um homem decente para ela ter, né? Como seu namorado, como alguém que vai apagar esse fogo dela e que vai ter uma relação séria com ela. E aí, basicamente a trama é essa, tá? Vou dar spoilers do livro um pouquinho, né? Mais à frente. E todas as características que eu encontrei nos outros livros da Frida, e eu falo com propriedade, porque eu li 7 livros da Frida McFadden antes desse. Eu li em e-book Nunca Minta e o A Professora. E em livros físicos, eu li As 7 Chaves, o A Contadora, o A Empregada 1, o A Empregada 2, Até o Último de Nós. E tinha esses 3 livros aqui, tenho esses 3 livros aqui que eu ainda não li. Por quê? Vocês viram aí, vocês que acompanham os conteúdos aqui do canal, sabem que eu fiz muitos unboxings ao longo desse ano, porque eu decidi investir no canal. Comprar o máximo de livros que eu ainda não tinha e deixá-los aqui, tanto para compor o cenário do canal, quanto para montar uma biblioteca de livros que logo logo ganhariam conteúdo aqui. Eu pensei assim, vou comprar principalmente suspense, que é o gênero que eu quero trazer mais no canal. Eu comprei livros de outros gêneros também, mas eu quero me convencer de que não, mas o Livro na Veia é um canal sobre livros de suspense e mistério. Não adianta. É nesse caminho que eu tenho seguido e é nesse caminho que eu vou permanecer. E como a Frida é uma autora que está em alta, eu falei, vou comprar os livros dela. E fui comprando. Claro que os lançamentos mais recentes eu não compro, espero, né, abaixar um pouco o preço. Exatamente porque eu sei que os livros dela são bem duvidosos. No quesito qualidade, no quesito seriedade, naquilo que eu vou encontrar na história, né? Mas eu fui lendo os livros da Frida, vocês viram aí, né? Então, assim, não é a opinião de uma pessoa que leu um livro da autora, se revoltou e não quer ler mais nada. Então, eu li vários livros da Frida exatamente para ter propriedade para falar sobre eles, para opinar sobre eles e para tentar encontrar um porquê do sucesso da Frida McFadden. Porque se os livros dela são ruins,
no meu ponto de vista, na minha opinião, na vivência que eu tive com os livros dela são ruins, por que ela faz tanto sucesso? E aí durante a leitura de O Namorado, eu fiquei pensando e cheguei à conclusão. Algumas conclusões, né? A primeira delas é que eu não sou o público-alvo da Freida McFadden. A Freida escreve para o mesmo perfil das suas protagonistas. Mulheres razoavelmente jovens ainda, né? Na casa ali dos 30, dos 20 e poucos anos, até no máximo 40. Mulheres independentes, que trabalham, que têm uma profissão e tal. Mulheres solteiras, né? E mulheres que querem uma coisa rápida, querem uma coisa leve, uma coisa que não vai tomar o tempo delas, não vai exigir quase nada de esforço mental delas para ser lido. É esse o público-alvo da Freida McFadden. Mulheres que querem literatura fast food, mulheres que querem algo só para passar o tempo. E eu estou tentando ler histórias, né? Eu busco ler histórias que me enriqueçam, histórias que tenham sido bem escritas, bem construídas, com tramas interessantes, com personagens interessantes. Eu, assim, joguei meu dinheiro fora, tá? Comprando esses livros, mas não é isso que eu procuro fazer como leitor. Quando eu compro um livro, eu compro acreditando que vou encontrar uma obra minimamente decente, minimamente bem trabalhada, bem escrita, bem construída, com uma trama inteligente, com uma escrita envolvente, bem elaborada, né? E eu já encontrei vários livros assim. Separei alguns aqui, vou mostrar para vocês, logo logo. E quando eu encontro livros com uma escrita rasa, capenga, uma escrita que parece que foi um adolescente que fez, não foi uma mulher adulta, né, que teoricamente lê muitos livros e estudou para escrever o que escreve, a pessoa criou uma fórmula e se agarrou nessa fórmula ao longo de 15, 20 livros. Não estou dizendo que é errado um autor, uma autora, criar uma fórmula e manter essa fórmula nas suas obras. Mas, quando você escreve um livro usando uma fórmula, no livro seguinte você tem que tentar ou moldar algumas coisas nessa fórmula, ou acrescentar algumas coisas. Ou você muda algumas coisas, ou você acrescenta algumas coisas. Se todo livro seu segue o mesmo esqueleto, a mesma estrutura, no mínimo você é um autor preguiçoso. Você é um autor que só está pensando em dinheiro. Que não está, assim, se importando muito com o que você vai entregar naquele livro. Você só está pensando em quantos exemplares vai vender. Porque a gente sabe que existem pessoas que não exigem muita coisa do que consomem. Que veem filmes capengas, que ouvem músicas capengas, que assistem coisas capengas, novelas, séries capengas, que leem coisas mais, sabe, sem substância. Ela sabe que existem pessoas assim. Por isso ela escreve para essas pessoas. E aí muita gente defende a Freida McFadden, fala, ela escreve farofa, não sei o que, não sei o que lá, para dizer que ela escreve livros ruins, mas são livros que entretêm, então dane-se se eles são ruins. E muita gente diz que ela é uma boa porta de entrada para novos leitores no mundo da leitura. E eu até compreendo, né? Até compreendo. Uma pessoa que não tem o hábito da leitura, que leu muito pouco ao longo da vida, amar um livro da Freida McFadden, eu entendo. Agora, uma pessoa experiente, que lê desde sempre, desde a juventude, dizer que ama os livros da Freida McFadden, tendo tanta coisa muito melhor para se ler, eu não sei, sinceramente. Eu não entendo essa pessoa. E eu sei que tem alguns aí, tá? Que estão vendo esse vídeo. Gente, eu não entendo. Se livro fosse uma coisa barata, se livro custasse 10, 15 reais, eu até entenderia. É como, né? Comprar uma coisa qualquer que, não foi muito bom, mas não custou tanto meu dinheiro. Mas além de ser caro, os livros ainda tomam muito do nosso tempo. Exigem muito de nós. Para a gente ler um livro de 350 páginas, por exemplo, o e-book de O Namorado tem 350 páginas, a gente gasta lá, sei lá, 4, 5, 6 horas de leitura. Se for um leitor que lê de forma mais tranquila, sem correria e sem leitura dinâmica. Você achar que é normal, é bacana, é aceitável gastar 60 reais num livro, gastar 6 horas da sua vida,
lendo uma coisa que não vai te acrescentar nada, ah, mas eu só quero me entreter. Tudo bem, gente, só quer se entreter. Mas existem livros e autores que entregam coisas muito melhores, entretenimentos muito melhores, e que não, ao contrário da Frida McFadden, não desafiam a sua inteligência, não subestimam a sua inteligência. A Frida McFadden subestima a inteligência dos seus leitores, porque não entra na minha cabeça alguém ler um livro como O Namorado, por exemplo, e achar que leu um ótimo livro, gente. Que leu uma história assim maravilhosa. Como? Enquanto eu estava lendo O Namorado, principalmente o final do livro, eu vou comentar já já com vocês sobre ele, eu comecei a ler como se eu estivesse assistindo uma cena de um dramalhão mexicano. E eu me diverti. Eu só consegui me divertir com a leitura desse livro, imaginando a cena toda acontecendo na minha cabeça como se fosse a cena de uma novela, um dramalhão, sabe? Aquelas novelas mexicanas assim, sabe? Vocês já devem ter visto por aí uns memes pegando cenas de acidentes em novelas mexicanas. A mosca passou quase no meu nariz aqui. Cenas, por exemplo, da Thalia, das novelas dela desmaiando, dela tropeçando, assim, de forma ridícula, numa escada e caindo, desmaiando, ficando... Gente, não dá, nem ralaria o joelho uma queda daquelas, mas na novela ela desmaia. Tem uma novela da Maite Perrone, aquela que cantava no RBD e tal. Uma não, várias, né? Em que ela se acidenta, assim, de forma ridícula e fica lá toda caída, quase morta. Num acidente que até um velhinho caquético não ia se machucar. Mas a personagem, jovem, né, uma mulher, né, saudável, tropeça de forma ridícula, idiota, e na novela ela quase morre, vai até internada no hospital, vai até para UTI. Porque é uma coisa estapafúrdia, exagerada, caricata. E os livros da Frida são assim. Eu leio os livros da Frida McFadden tentando achar alguma seriedade na história e não consigo. Dá vontade de rir lendo os livros da Frida McFadden. E não são livros de comédia. São suspenses. São, né, com drama e tal, mas é uma coisa assim tão... Não sei nem qual palavra usar aqui. Que dá vontade de rir enquanto lê. Eu fiz algumas anotações no e-book de forma aleatória, sem uma intenção por trás, depois que eu pensei um pouco mais a respeito, e vou citá-las aqui, tá? Na página 14 do livro O Namorado tem a seguinte frase: porque sou contadora e sei como funcionam os esquemas de pirâmide. Eu não sei se esse livro foi escrito antes ou depois de A Contadora, mas eu tenho certeza que ou é uma referência ao livro A Contadora, ou a partir da escrita desse livro, ela teve a ideia de escrever A Contadora. Porque além da profissão contadora, tem uma citação mais abaixo, assim, na história, de uma tartaruga em miniatura. No e-book, o trecho está na página 212. Acho que fazia tempo que Tom não vinha a Chinatown, porque ele parece curioso para ver tudo o que está à venda, mas eu estou mais interessada em comer gyoza antes do fim do horário de almoço. Ei, diz ele, você ia gostar de ganhar um leque decorativo? Não, obrigada. E uma tartaruga em miniatura? De fato, a loja tem um tonel cheio de filhotes de tartaruga do tamanho do meu dedinho. Na verdade, eles são bem bonitinhos. Será que tartarugas são bons bichinhos de estimação? Não faço ideia, mas desconfio de que uma tartaruga comprada na rua deve estar cheia de bactérias de tartaruga. E isso daqui é uma mulher adulta de 30 e poucos anos falando, tá, gente? Eu tenho certeza que a partir dessas citações da profissão contadora e essa citação aqui da tartaruga, ou a Frida quis fazer referência a esse outro livro, ou a partir da escrita desses dois trechos que ela teve a ideia. E se eu escrevesse um livro com uma contadora que é obcecada por tartarugas, e que inclusive vai pegar uma tartaruga, né, em miniatura, um bonequinho de uma tartaruga, e esse bonequinho vai ser importante na história. Tenho certeza. O outro trecho que eu salvei aqui é esse daqui, ó. Ele também é espetacular na cama. Continuo achando inacredifabuloso. Uma mulher de 30 e poucos anos inventou uma palavra juntando inacreditável com fabuloso para descrever como é o homem por quem ela está apaixonada. Gente, que mulher adulta que faz um negócio desse. Com uma maturidade de uma adolescente de 12 anos.
Inacredifabuloso. Ai, meu homem é inacredifabuloso. Pelo amor de Deus, gente. Ai, olha. Aí tem um outro trecho que eu salvei aqui, ó. Randy sorri. Acho que nunca vi um sorriso tão largo em seu rosto. Não consigo nem imaginar como ele vai reagir quando Gretchen aceitar seu pedido de casamento. E mesmo achando que ela poderia arranjar um cara melhor, não tenho como negar que ele claramente ama a minha amiga. Gretchen teve sua cota de frustrações amorosas e merece um final feliz. Nesse momento, percebo que não posso contar para ninguém que Randy não tem um álibi para a noite em que Bonnie foi assassinada. Aqui ela está se referindo a um homem que ela tem quase certeza de que assassinou a sua outra amiga, mas como esse homem vai pedir a sua outra amiga, né, a Gretchen, em casamento, ele não deve ser tão ruim assim não. Não vou estragar esse momento tão feliz deles, né? Minha amiga vai casar, né? Vai ser pedida em casamento por um provável assassino, mas tudo bem. Ele é tão fofo. Ele gastou 6 salários para comprar um anel com um diamante para ela, então... Deixa quieto, deixa quieto. Outro trecho que eu salvei aqui diz assim, ó. Junto a minhas mãos, Tom fez uma coisa horrível, mas fico ainda mais chocada de ver que ele nem se importa de ter matado um ser vivo com um martelo. Aqui é ela se referindo ao fato de que o Tom matou um rato que estava no apartamento dele, numa noite em que ele levou ela para o apartamento dele. Ele prendeu esse rato num saco e bateu um martelo no rato para matar o rato. E ela ficou extasiada, ficou em choque, ficou, assim, decepcionada com ele. Como você pode fazer isso? Você tinha que ter soltado o rato na natureza. Eles estão em Nova York. Ela queria mesmo que ele guardasse o rato, tirasse um tempo e levasse ele lá para o Central Park, que é o máximo de natureza que tem em Nova York, em vez de bater no bicho. Nessa cena aqui, parece aquela cena de O Chapeuzinho Vermelho. Nossa, que orelhas grandes você tem. Ah, é para escutar melhor. Nossa, que nariz grande você tem. É para cheirar melhor. Nossa, mas que dentes pontudos você tem. É para mastigar melhor. Foi citando várias, assim, tem várias questõezinhas nesse encontro deles na casa do Tom, que a Sidney fica pensando assim, mas isso aqui é muito suspeito. Mas ele é lindo, maravilhoso, né? Gostoso e tal, então deixa quieto. Mas isso daqui também é muito suspeito. Ah, mas ele é muito bom de cama, então eu tô ficando paranoica. Mas isso aqui também é assim, a cena. Primeiro ela fica revoltada, incorpora, né, a Luísa Mel nela, pensando assim, como você foi capaz de matar um rato? E aí ela perdoa ele, né? Perdoa ele. E aí depois ela fica pensando assim, como pode uma faca enorme dessas para cortar um frango? Ó, meu Deus, por que uma faca desse tamanho? Pergunto, levantando o talher. É um bom pedaço de frango. Você precisa cortar a carne com alguma coisa, não? Sem mais, exibo a lâmina da faca. Nossa, que faca afiada! A maioria das facas que tem em casa não serve nem para cortar um pedaço de pão. Você manda afiar? Ela tá achando muito suspeito que ele tem uma faca grande para cortar um frango. E que a faca esteja afiada, porque na mente dela, facas têm que ser cegas. Se você tem uma faca afiada em casa, você é um psicopata. E tem uma outra parte aqui, né, um pouco mais depois, na cena, que eu salvei aqui, ó. Se eu te convidar para ir ao casamento comigo, imagino que você vai dizer não. Está se referindo ao casamento do Randy, que é o zelador do apartamento, né, do prédio onde elas moram, que ela chegou a desconfiar que ele tivesse matado a Bonnie, a sua outra amiga que é assassinada no livro, e que vai pedir a sua outra amiga, sua outra melhor amiga Gretchen, em casamento, e ela desconfia do cara, sempre achou o cara estranho, esquisito, mas ele é fofo, ele vai pedir a minha amiga em casamento, então, né? E aí ela fica irritada com o Tom, só dele ter dado uma pequena sugestão de que talvez ele não fosse no casamento. E aí ela fica irritada, ó. Se eu te convidar para ir ao casamento comigo, imagino que você vai dizer não. Casamento? Ele ergue as sobrancelhas. Sid, o cara ainda nem falou com ela. Esses noivados duram uma eternidade. Aposto que eles vão levar pelo menos 2 anos para se casar. Você realmente quer que eu faça planos para daqui a 2 anos? Essa é exatamente a reação que eu esperava que Tom fosse ter. Mas, mesmo assim, fico irritada. Você não precisa reservar a data. Digo, entre dentes.
Tipo assim, você não precisa reservar a data. Mas seria legal se você demonstrasse um mínimo de interesse em ir a um evento mais formal comigo e aceitasse conhecer meus amigos. Eu não me... Sim, você se incomoda. Você sabe que isso é verdade, então não precisa fingir que não é. Ela tá estressada porque o cara não quer ir num casamento que só Deus sabe quando vai acontecer. Então pousa os olhos castanhos no prato de comida. Não estou dizendo que você está errada, tá? Tá. Mas existem coisas a meu respeito que você não entende, que se eu te contasse você jamais ia entender. Se você me contar, talvez eu entenda. Ele revira a comida com um garfo. Seus ombros sobem e descem, e parece que está resmungando para si mesmo. Mas não consigo entender o que diz. Eu gosto de você, Sidney, diz ele. Gosto muito de você. Muito mesmo. Mas... Ela está estressada com ele. O apartamento dele é tão silencioso que consigo ouvir o gato do vizinho miando por comida. Tom passa a mão trêmula pelo cabelo escuro. E ele tá tremendo porque tá tendo uma discussão leve com a namorada. Ele tá tremendo. Tá bom, diz ele finalmente. Tá bom? Ele olha para mim, esboça um sorriso com um canto dos lábios. Tá bom, eu vou com você ao casamento, não importa quando. Ele tem razão, o casamento não deve acontecer tão cedo, mas ainda assim é bom saber que ele está disposto a ir comigo. Talvez essa relação tenha futuro. Quem sabe isso possa dar certo e a gente um dia vá morar juntos. Talvez ele seja o homem da minha vida. Nossos olhares se cruzam. Meu Deus, como ele é sexy. E agora Tom me dá aquele olhar que me deixa atordoada. Ele não quer mais saber do jantar. Nem eu. Ainda agora ela estava com raiva dele porque ele matou um rato, com raiva dele porque ele tem uma faca muito grande e afiada em casa, e porque ele não quer ir no casamento da amiga dela. Mas, 2 segundos depois, ela já tá cheia de desejo, né? Com fogo, vocês sabem onde, né? Então tá tudo certo, né? Mesmo que ele me aborreça, ele apaga o fogo, então tá tudo certo. E aí, tem outro trecho que eu só vi aqui, ó. O que me incomoda aqui já é bem mais pro final do livro, tá? Na página 277. Ela está no apartamento do Tom e descobriu uma prova de um crime que ele cometeu. Vocês vão descobrir qual é a prova, olha só. O que me incomoda não é o fato de ter encontrado uma prova de que outra mulher esteve aqui. Não tenho problemas com isso. Afinal de contas, Tom não é um monge e, obviamente, não é possível desenvolver o tipo de habilidade que ele tem dormindo sozinho. Tá querendo dizer que ele não poderia ser muito bom em sexo se ele não tivesse transado com outras mulheres além dela. Mas um frufru... Quem é que usa um frufru hoje em dia? Ou melhor, dizendo, quem é que usa um frufru além de Bonnie? Achei que era muita coincidência Tom ser o namorado misterioso de Bonnie, mas olhando para esse frufru, me dei conta de que o subestimei. Todas as peças se encaixam. Ela chegou à conclusão de que ele é um psicopata que está matando várias mulheres e que matou a sua amiga Bonnie porque ela achou um frufru igual ao que a Bonnie comprou para si e para as duas amigas, né, para Gretchen e para a Sidney. E ela achou esse frufru embaixo da cama dele e acha que isso é uma prova, né, cabal de que ele é um psicopata. De que foi ele que matou a amiga dela. Eu não lembro. Pode ser que a própria Bonnie tenha feito aqueles 3 frufrus. E tá a mosca voando aqui. Mas não é possível que não existam outros frufrus em nenhum outro lugar, né? Por exemplo, quase ninguém usa pochete hoje em dia. Só quem trabalha com dinheiro e guarda o dinheiro ali, na pochete. É muito raro ver pessoas com pochetes hoje em dia. Não é algo que está na moda, assim, todo mundo usa. E aí, a sua amiga é a única pessoa que você conhece que usa pochete, ela morre, e você vê um pochete igual ao dela na casa de uma outra pessoa, ah, então foi essa pessoa que matou ela, porque esse pochete é dela. Não tem nenhum outro pochete igual aquele em nenhum outro lugar do mundo. O da sua amiga era exclusivo. Foi ela própria que fabricou. E aí ela tem essa suspeita, ela fica apavorada, né? Pensando assim, gente, foi ele que matou a minha amiga, como assim? E aí, 2 parágrafos depois, ela pensa assim, mas não é possível. Tom não é um assassino. Acho que isso é ainda mais improvável do que o Randy ser um assassino. Tom é um cara legal. Ele é perfeito, não é? Minha filha, você decide. Uma hora você acha que o cara é o diabo, outra hora você tá chamando ele de anjo. Você decide, né? E aí tem um trecho enorme aqui que eu salvei, que diz assim, ó.
é mais pro final do livro, né? Essa aqui já é na página 328, perto ali de quando eu desisti do livro. Você me quer tanto assim? Ele acena com a cabeça, indicando a mão esquerda de Gretchen. É isso mesmo? Porque parece que você acabou de ficar noiva de outro cara. Ah, ele. Ela faz uma careta de nojo. Não seja bobo, Tom. Eu nem gosto dele. É, sei. É verdade, Tom. Eu detesto esse cara. Detesta? Acho difícil de acreditar nisso. Bom, pode acreditar. Ela olha para Randy. E posso provar para você. O que acontece em seguida é tão rápido que nem Tom nem eu conseguimos reagir. Aqui é a Sidney narrando. Gretchen pega a faca que tinha separado para cortar o bolo, cruza a sala enquanto eu observo, horrorizada, o momento em que ela crava a faca na barriga de Randy. Ele estava dormindo, mas abre os olhos por uma fração de segundo. Então ela repete o golpe. Depois o faz uma terceira vez. Olha como a mulher é sanguinária. E o sangue começa a sair também pela boca de Randy, que volta a fechar os olhos. Tom está imóvel e parece apavorado ao ver a cena. Daisy! Grita Tom, finalmente, saindo do transe. Porém, é tarde demais. Mas o que você está fazendo? Meu Deus! Ela dá de ombros e baixa a mão que segura a faca. Eu disse que detestava esse cara. Agora você não precisa ficar com ciúme. Tom respira com dificuldade, balançando as mãos. Tá assim, balançando a mão. Isso é loucura. Você acabou de matar um homem inocente. Inocente? Gretchen dá uma bufada. Quer saber o que ele fazia? Ele costumava entrar no apartamento das mulheres que moram no prédio quando elas estavam trabalhando, mexer nas gavetas e ficar enfiando a cara nas calcinhas. Pode acreditar que ele não vai fazer falta nenhuma. Aí agora é a Sidney. Ela estava, segundos atrás, chocada porque a mulher que sempre foi amiga dela e que ela acabou de descobrir que é uma psicopata, ex-namorada do Tom, que matou várias outras mulheres por causa do Tom, por ciúmes do Tom. Ela acabou de dar 3 facadas na barriga do cara, né? O mesmo cara que a Sidney pensava que era o psicopata, mas que tudo bem, né? Ele ser psicopata, não vou falar nada com a minha amiga dessa suspeita, porque não quero estragar esse momento romântico dela com ele, que ele vai pedir ela em casamento. Ela ficou aterrorizada, vendo ele ser assassinado ali a sangue frio. Aí, agora que ela descobriu que ele cheirava calcinhas das mulheres que moravam no apartamento, aí tá tudo bem ele ter morrido, ter levado 3 facadas, porque olha só o que ela vai dizer. Cadê? Isso é verdade? Será que Randy fazia isso? Apesar de tudo, acredito nela, na Gretchen. Bonnie sempre achou Randy esquisito, então ela não estava errada. Mas ele não merecia morrer. Minha filha, o cara não cometeu nenhum crime. Até onde eu sei, cheirar calcinhas escondido não é nenhum crime. É estranho, mas não é um crime. E aí ele levou 3 facadas. Morreu. E você pensa que, se ele cheirava calcinhas, né? Mas nunca fez nada concreto contra ninguém. Mas cheirava calcinhas. Então ele... tá tudo bem, né? Ele mereceu. E aí, continua, né? Tom começou a andar de um lado para o outro, transtornado. Daisy olha para ele muito calma. Ah, relaxa, diz ela. Eu não matei o Randy por sua causa. Eu ia fazer isso de qualquer forma. Guardei várias mechas de cabelo dentro da caixa de... Peraí que eu tô lendo muito rápido. Guardei várias mechas de cabelo dentro da caixa da descarga. E o Randy ia levar a culpa pela morte de todas aquelas garotas que foram mortas, incluindo a querida Bonnie. A Bonnie foi namorada do Tom, por isso que a Daisy matou ela também. Ela olha para mim. A coitadinha da Sidney vai ser a última vítima antes que eu chegue para matar Randy em legítima defesa. Então, o que ela ia fazer? Ela ia matar a Sidney, porque a Sidney ela era a namorada, né? É a namorada atual do Tom. E depois ia matar o Randy para botar a culpa nele e dizer que ele matou a Sidney e ela matou ele por legítima defesa. Última vítima? A Sidney, né, raciocinando e pensando que ela seria a última vítima, que a Daisy, que acabou de matar uma pessoa com 3 facadas, ia matá-la também. E ela pensando, última vítima? Eu vou ser a última vítima? Isso significa que... Ai, meu Deus, ela vai mesmo me matar? Essa mulher é uma psicopata de verdade e não quer deixar nenhuma testemunha para trás.
Eu não fazia ideia de que Gretchen pudesse ser assim. E ela continua ali. Tem toda uma cena aqui que se desenrola ainda e ela continua ali. Se você acabou de descobrir que a sua melhor amiga é uma psicopata que acabou de matar um homem com 3 facadas na sua frente e ela acabou de dizer que você vai ser a próxima, você vai continuar ali? Você não vai tentar fugir? Não vai correr? Mesmo que não tenha como você fugir, mas você não vai nem ao menos tentar? Uma pausa aqui no vídeo. Já já eu volto para onde eu estava. Eu terminei de gravar o vídeo e fiquei pensando no seguinte. Eu disse que a protagonista, a Sydney, é uma imbecil, uma burra, uma tapada. Mas vai que no finalzinho do livro, que eu não li, ela meio que se redimiu. Ela fez alguma coisa assim, né? Que tipo, olha do que eu sou capaz, né? Não sou uma completa lesada. Vai que ela, por exemplo, que no final do livro deu um fim na Daisy, né? Pra vingar a morte da Bonnie, pra vingar tudo que a Daisy fez com o homem pelo qual ela tá apaixonado, né? Vai que a Frida McFadden fez assim, ela foi idiota ao longo do livro, mas pelo menos no final ela se redimiu. Mas não foi isso que aconteceu. Eu fui ler o final do livro, as últimas páginas que faltavam, e a Frida só confirmou tudo o que eu disse. E ainda por cima, confirmou, assim, não sei se nessa parte do vídeo já falei isso, né? Mas se não falei, vai vir aí. Confirmou o que eu disse sobre a Frida McFadden subestimar suas próprias leitoras, principalmente as leitoras mulheres, tá? Colocando mulheres idiotas, lesadas nos seus livros. Para justificar o fato de que a Sydney seria uma besta quadrada, como se dizia antigamente. Durante toda a história, até a última página, ela colocou o seguinte, que naquela cena em que a Daisy se revela e em que a Daisy ia matar a Sydney, ela primeiro dopou a Sydney, botou um negócio lá na bebida da Sydney, e a Sydney não fugiu. Eu falei, né? A mulher não tem capacidade de fugir, né? Pra salvar a própria vida. Ela não fugiu porque ela estava dopada. Ela não conseguia se mexer. Gente, se a Frida McFadden tivesse colocado a Sydney, pelo menos fugindo da cena, ou tentando enfrentar a Daisy e conseguindo fazer algo contra a Daisy, ela ia, assim, o desfecho do livro teria sido 1000 vezes melhor. Ia salvar, sei lá, 30% do livro. Ia elevar o nível do livro e da personagem também. Mas não. Em vez de colocar a Sydney fazendo algo construtivo para si própria, nem para os outros personagens, para si mesma, ela botou a Sydney dopada, assim, incapacitada de se mexer. Ela teria que ser salva por outra pessoa. E para não colocar o Tom como um bonzinho e tal, não sei o que, ela simplesmente colocou a Daisy e o Tom indo embora. Vou embora, né? Não vou mais matar ninguém, vou embora. Aí eles terminam o livro sumidos, ninguém sabe que fim eles tiveram, até o dia, né, em que a Sydney recebe uma carta do Tom dizendo que o Kevin, aquele mala sem alça que quase, né, abusou dela, não vai mais atormentá-lo porque ele morreu. O Tom matou ele. Ou seja, o Tom vai começar a fazer com a Sydney o que a Daisy fez com o Tom. Vai começar a matar todos os homens que entrarem no caminho da Sydney. Inclusive aí o Jake, o tal policial com quem a Sydney já se relacionou e com quem a Sydney no finalzinho do livro meio que, né, parece que vai dar uma nova chance para ele. Se o Tom virar uma Daisy 2.0, então o Jake vai ser o próximo a morrer. Gente, como que alguém consegue terminar essa leitura com esse desfecho ridículo e ainda aconselhar a leitura desse livro? Dizer que o livro é bom, dar, sei lá, 3, 4, 5 estrelas. Vocês estão se contentando com muito pouco. E é isso que mais me irrita. Sabe o que isso vai causar no mercado literário? Uma redução completa da qualidade literária das coisas. E não estou aqui querendo dizer que todos os livros têm que ser um clássico. Tem que ser um futuro grande clássico da literatura. Não, gente. Eu gosto de ler literatura de entretenimento. 80% dos livros que eu já indiquei para vocês são literatura de entretenimento. Só que existem entretenimentos inteligentes e que o autor e a autora também consideram vocês inteligentes, tá? Não subestimam a sua capacidade intelectual de pensar. E tem autores que parece que não tem esse tipo de preocupação. E a Frida é um deles. Ou parece que já vai entregar uma coisa extremamente
limitada, sabendo que vocês não querem nada, que vocês só querem virar página. Cada um faz da vida o que quer, todos nós somos adultos. Mas não encaixa na minha cabeça, não entra na minha cabeça gastar dinheiro com livro e horas de leitura só para ter uma dopamina de péssima qualidade. Se for para ter uma dopamina de péssima qualidade, vai ver um filme, vai ver um vídeo no TikTok. Pelo menos você não vai gastar seu dinheiro. Né? Esses são os trechos, porque daqui pra frente eu abandonei o livro. Abandonei o livro e essa psicopata da história, essa revelação, essa reviravolta e tal da Daisy, essa garota no passado, do Tom, que foi namorada dele e que já tinha demonstrado que era assassina naquela época e ele conseguiu se afastar dela, mas ela nunca o esqueceu e matou todas as namoradas que ele teve ao longo da vida. E agora a Sidney vai ser a próxima vítima, né? Pelo menos é o alvo dela. Essa revelação dela ser a psicopata e a maneira como ela fala e tal, é tudo tão caricato, é tudo tão, assim, episódios do Scooby-Doo, que eu não consegui mais continuar nesse livro. Eu não consegui mais ler esse livro com seriedade. Eu estava literalmente imaginando uma cena de uma novela mexicana, dramalhão, enquanto eu estou lendo esse livro. E aí eu me dei conta de que todos os livros da Frida são assim. Ela não escreve o tipo de suspense, o tipo de história que eu gosto de ler, que eu considero como realmente boa, bem trabalhada, bem elaborada, bem escrita. Ela escreve episódios do Scooby-Doo misturados com dramalhões mexicanos. Aí bota ali um hotzinho, um romancezinho e tal, para as mulheres, né, sentirem um foguinho, né, lá embaixo. E é isso. Usa personagens adultas extremamente fúteis, com pensamentos ridículos. É só você ler os livros narrados pelas protagonistas da Frida, com o mínimo de senso crítico, que você vai ver que elas são personagens ridículas. As protagonistas da Frida são ridículas. As únicas protagonistas delas que valeu a pena acompanhar a cabeça delas foram as protagonistas Millie, de A Empregada, mas ela decaiu completamente no 2, no segundo livro, e a protagonista de A Contadora. As outras todas são mulheres adultas agindo como crianças, como adolescentes. E não adolescentes maduros, adolescentes lesadas. Não é pra mim, tá? Não é uma autora pra mim. Eu desisto de ler os livros dela. Ainda tem mais uns 6 ou 7 aí, 10, sei lá quantos pela frente, que eu não vou comprar e não vou ler. E aí, meu povo, pra encerrar esse vídeo, eu vou tomar agora uma atitude de utilidade pública pra vocês, leitores. Eu separei, e aqui tem só os físicos, tá? Em e-book tem mais uns 10 ou 15, talvez até mais. Mas eu separei aqui todos os livros físicos que eu li desde que comecei o canal. Ó, deixa eu pegar o microfone aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. E em e-book deve ter mais uns 20, pelo menos. Livros de diferentes autores, tá? Homens e mulheres. Livros protagonizados por personagens femininas de diferentes idades, tá? Que são 1 milhão de vezes melhores que qualquer protagonista da Frida McFadden. E livros também muito mais bem escritos que qualquer livro da Frida McFadden. Então vamos lá, tá? Anota aí a lista, tá bom? Que eu sou igual o ratinho, eu mato a cobra e mostro o pau. Se eu vou esculachar uma autora e seus livros, eu não vou apenas encerrar o vídeo assim. Vou citar para vocês livros de verdade, bem escritos, com histórias boas de verdade e que têm protagonistas femininas que valem a pena serem lidas, serem conhecidas, tá? Livros narrados em terceira pessoa e em primeira pessoa. Até Infantos Juvenis aqui, com personagens femininas crianças, foram 1000 vezes melhores do que os livros da Frida McFadden. Ó, não vou citar o nome de todos os personagens, só os livros, tá? Se eu lembrar o nome da personagem, eu falo, mas não vou tomar mais ainda o tempo de vocês nesse vídeo. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. A protagonista aqui é... Quem leu sabe. 1 milhão de vezes melhor que qualquer protagonista da Frida. E é uma jovem, de mais ou menos ali 17 anos. 17, no máximo 20. Com uma maturidade que bota as protagonistas da Frida no chinelo. As meninas de As Crônicas de Nárnia,
O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a Lúcia e a Susana. Crianças. A Lúcia, se não me engano, tem 8 anos. E é 10 vezes mais madura, mais inteligente, mais perspicaz que qualquer protagonista da Freida McFadden. Katniss. E outras personagens femininas também do livro, tá? Não apenas a Katniss. Jogos Vorazes. Esqueci o nome dela. A Leslie, de Ponte para Terabithia. 10 anos de idade, mas é inteligente, é perspicaz, é madura, sabe o que quer, tem pensamento próprio. Maravilhosa, tá? 1000 vezes melhor que qualquer protagonista da Freida McFadden. Fern, a garotinha que temos aqui na história de A Teia de Charlotte. Ela faz mais pelo porquinho, uma criança, e por si também, né? Ela se impõe ali e tal, do que qualquer protagonista da Freida McFadden fez por si mesma, né? Em qualquer livro dela. A Tupense, de Sócios do Crime, e de um outro livro que eu vou mostrar já já, que eu li em e-book. Mas acho que é o livro O Homem do Terno Marrom. 1 milhão de vezes melhor, tá? Que qualquer protagonista da Freida McFadden. A Bruxa de X. Até uma bruxa que nem fala na história é 1000 vezes melhor que qualquer personagem que a Freida McFadden já escreveu. Quer ler uma personagem feminina inteligente, com atitude, né? Que não seja uma imbecil de 30 e poucos anos. Qualquer personagem aqui desses livros são melhores, tá? A Charlie não, mas a... Esqueci o nome dela, gente. É muita coisa na cabeça. Pera aí que eu vou lembrar. Não lembrei. Eve, sabia que começava com I. Ó, a bonita que temos aqui, que é meio sobrenatural, né? Eu esqueci o nome dela também. Que é encontrada depois que acontece uma enchente na cidade. 1000 vezes melhor, tá? Tanto ela quanto a coroa que temos aqui, uma senhora que temos aqui, a matriarca de uma família importante aqui, que também, ó, dá de 1000 a 0 em qualquer protagonista da Freida McFadden. Olha quantos livros eu já citei protagonizados por mulheres de verdade, mulheres que valem a pena serem lidas, tá? A Mallory, de Caixa de Pássaros. Até a garotinha, a filhinha da Mallory, é melhor que qualquer protagonista da Freida McFadden. Não lembro o nome dela, tá? Mas tem uma garota aqui na história de o jogador número 1 que quer ganhar, né? Descobrir os mistérios por trás do jogo, que estão escondidos no Oasis, né? Nesse universo digital, para ganhar o prêmio e se tornar rica, bilionária, né? Ela quase consegue na história. Não vou dizer mais detalhes. Mas é uma adolescente na história, uma jovem, né? 1 milhão de vezes melhor, tá? A impressão que eu tenho é que Freida McFadden subestima as próprias mulheres, que são as suas principais leitoras, porque ela só escreve personagem feminina que tem 0 cérebro. Não entendo isso. Todas as mulheres de Até Você Ser Minha, tá? Tanto as boas quanto as vilãs da história. Não vou especificar quais, né? Estão em cada lado, porque senão vou entregar a spoiler do livro. Mas temos pelo menos 3 personagens aqui femininas fantásticas. A bruxa, né? E a menina que bebeu a lua, que eu esqueci o nome das duas. Do livro A Garota que Bebeu a Lua, tá? Qualquer uma das duas. E também tem outras 2 personagens femininas, que é a mãe dessa personagem e uma vilã que temos na história. As 4 personagens. Esse livro sozinho já tem uma representação de personagens femininas 1000 vezes melhor que todos os livros da Freida que eu li juntos. As adolescentes, eu esqueci o nome delas também, tá, gente? De A Lista de Coisas Suspeitas, que vão investigar se os homens da cidade delas, qual homem da cidade delas é um psicopata, para que elas não se tornem a próxima vítima. Elas vão botar a cara a tapa, adolescentes, tá? Vão colocar a cara a tapa, porque a polícia não consegue fazer isso, então elas vão fazer, para descobrir qual homem que elas conhecem é o assassino. Vão se arriscar por isso. A protagonista de O Namorado não contou para a melhor amiga que ela seria pedida em casamento por um homem que ela suspeitava que era um assassino. E aqui tem vários suspeitos ao longo do livro. Só delas suspeitarem do cara, elas já fazem um monte de coisa. Já tomam várias atitudes. 2 adolescentes. Tiveram mais maturidade, mais inteligência, mais perspicácia do que uma mulher adulta de 30 e poucos anos no livro da Freida McFadden.
Vamos lá, pra outra pilha. Esqueci o nome dela também, gente. Minha memória é um cocô. A protagonista aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tem que ter o nome dela aqui. Mas deixa pra lá. Vocês que são fãs de Alien, eu esqueci o nome dela, gente, mas é a personagem da Sigourney Weaver. Lutando contra um alien, presa numa nave, no meio do espaço. Ó. Quer conhecer uma mulher de verdade? Leia esse livro. A protagonista feminina, de Pedra, Papel, Tesoura. Ela também comete umas burricezinhas assim, mas, né? No geral, na maior parte do tempo, ela usa a inteligência dela, tá? Coisa que as protagonistas da Freida McFadden não têm. Vamos lá. Tem mais aqui. A Carrie, mesmo sendo irritante na maior parte do livro, quando ela decide, sabe, ser mulher de fato, ela é. E, né, não vou dizer o que ela faz, mas sai da frente, tá? Sai da frente. A nossa protagonista de Artemis, a Jess. Gente, maravilhosa essa personagem, tá? Maravilhosa. Quero uma personagem feminina, mas que também tem ali algumas infantilidades, também é meio adolescente, mas é uma adulta meio adolescente inteligente, sábia, sagaz. Artemis. A Charlie, 8 anos de idade, no livro A Incendiária, dá 1 milhão em qualquer protagonista da Freida McFadden. 8 anos de idade. A protagonista de A Corrente, tentando salvar a sua filha sequestrada. Gente, esse livro aqui, sozinho, é melhor que tudo o que a Freida McFadden já inventou nessa vida. E olha que não é o único livro do autor que é melhor que qualquer coisa da Freida McFadden. A Wendy, a mãe do Danny? É Danny o nome dele? É. De O Iluminado. No filme, ela é uma ridícula que só fica gritando, fazendo cara de espantada. Mas no livro, ela age, tá, gente? No livro, ela é uma mulher de fato. Todas as mulheres do livro Assassinato no Expresso do Oriente. Não vou especificar por quê, porque senão vou dar spoiler da história. Mas, depois que você fizer a leitura, você vai entender, tá? Quando elas têm que agir, elas agem. Não ficam bancando as idiotas, como as protagonistas da Freida McFadden. As mulheres, né, de Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Principalmente a Patrícia, tá? E tem outras duas aqui também, além da Patrícia, que são maravilhosos. Esse livro aqui também é outro que dá de 1 milhão em qualquer coisa que a Freida McFadden já escreveu. E eu tô frisando isso porque idolatram a Freida McFadden como se ela fosse a última bolacha do pacote e ela não tem nem 10% como autora. E seus livros também não tem nem 10% do que tem em todos esses aqui que eu já mostrei. Imagina todos os outros que eu ainda não li, né? A Elisa, a protagonista de A Casa Assombrada, também, ó. Ela vai enfrentar uma assombração de uma mãe psicopata para salvar 2 crianças. Isso é uma mulher de verdade, né? As duas, na verdade, né? Temos... Mas eu esqueci o nome dela. Mas elas são irmãs, as 2 mulheres da história. Tanto a que vai, né? Quanto a outra que vai querer justiça. Maravilhosas, tá? Quem que entra numa casa, cai nos pedaços, onde provavelmente tem um psicopata, pra buscar a verdade do que aconteceu com a sua irmã. Ela entra. Não quer saber de nada. Ela vai, se for para buscar a verdade, fazer justiça contra o que aconteceu com a sua irmã, ela se arrisca. E a protagonista da Freida McFadden não teve nem coragem de fugir, sabendo que uma psicopata ia tentar matar ela. Ai, olha. A Holly Gibney, de Mr. Mercedes. Não tem nem comparação, tá? E olha que ela nem é a protagonista do livro. As coroinhas, né? As 2 velhinhas de... Uma é a Joyce e a outra eu esqueci o nome dela. De O Clube do Crime das Quintas-Feiras, tá? E olha que eu nem fui tão fã assim desse livro, mas repensando algumas coisas, é um bom livro e foram protagonistas idosas de 70 e poucos anos, né, pra cima, 1 milhão de vezes mais inteligentes que qualquer protagonista feminina da Freida McFadden. A Rosemary, de O Bebê de Rosemary. Durante uma parte do livro ela é meio bobinha, mas chega uma hora que ela toma vergonha na cara e começa, né, a ser mulher de fato. E agora vamos ver os e-books. E agora vamos aos e-books, né? Porque tem mais uns 20 aqui que eu vou fazer questão de mostrar pra vocês. Alguns eu li pelo Kindle Unlimited e não tenho mais.
baixados aqui. Então eu vou ver o histórico do canal, tá? Os vídeos que já saíram aí no Livro na Veia. Deixa eu ver aqui. A garotinha de O Jardim Secreto. 1000 vezes mais inteligente que qualquer protagonista do Freida McFadden. A detetive, a investigadora que temos em Brutal, também. Nem comparação. Os Ausentes. A protagonista, a mãe, né, de Os Ausentes. Fantástica também. Até a personagem que passa metade do livro calada em A Paciente Silenciosa é mais inteligente do que qualquer protagonista da Freida McFadden. A mãe que temos no livro Lugar Errado, Hora Errada, também. A irmã lá do Bruno, eu esqueci o nome dela agora, tá? A do Bruno, de Um Menino do Pijama Listrado, né? Tem uma sequência dele chamada Por Lugares Devastados. Ela está idosa nesse livro e quem leu o livro viu o que ela fez no livro, na história. A versão idosa dela, porque tem toda uma retrospectiva da juventude dela. Ela, idosa, tendo que tomar uma atitude sobre uma certa coisa que ela estava vendo acontecer no prédio onde ela mora. Uma idosa. 1000 vezes melhor que qualquer protagonista da Freida McFadden. No quesito assim, atitude, sabe? No quesito assim, né? A protagonista de A Ilha, também, fantástica. Até a adolescente que tem em A Ilha é muito mais, né, mulher do que qualquer protagonista da Freida McFadden. A mãe do garotinho lá da história de Amigo Imaginário, acho que é Karen o nome dela. Quem leu Amigo Imaginário sabe pelo que essa mãe passou para proteger, para defender o seu filho. Ó, palmas para ela, tá? Palmas para ela. Vamos ver aqui, que tem mais. As mulheres, tá? As 3 mulheres adultas, personagens principais de Ex-Mulher também, maravilhosas. As mulheres do livro O Diário da Empregada também. A esposa do piloto de avião, lá do livro Em Queda, também. Ó. A protagonista de Pactos Mortais, também, fenomenal. Comparada com as personagens da Freida McFadden, tá, gente? Deixa eu ver aqui, quem mais? As detetives dos livros da Kara Hunter, tá? Tanto o Onde Está Daisy Mason, quanto o Em O Porão Escuro, que foram os 2 dela que eu li até o momento. Fantásticas também. E é isso. Com certeza, aqui na minha estante tem mais, sei lá, mais umas 30, 40 personagens femininas que são melhores que qualquer personagem que a Freida McFadden já criou. Livros que são muito melhores que qualquer livro que a Freida McFadden já escreveu. E nada justifica, assim, eu estou falando de mim, você faz com o seu tempo, com o seu dinheiro, o que você quiser, tá? Você consome o que você quiser. Eu não vou mais gastar o meu tempo e meu dinheiro com os livros da Freida. Estou cravando isso aqui nesse canal. Inclusive, A Empregada Está de Olho, desisti de ler, tá? Não vai ter mais resenha desse livro. Os outros 2 dela que eu tenho não vou ler mais. Vou ver se dou de presente para alguém, se vendo em algum sebo. E qualquer outro livro já lançado, ou que ainda vai ser lançado, porque ano que vem vai ter mais uns 20, né, da Freida. Não vou ler mais, tá? Então, se por acaso você gosta dos conteúdos da Freida aqui nesse canal, apesar de todos eles praticamente serem críticos aos livros da Freida, se você gostaria de ver os meus comentários sobre o livro, o meu ponto de vista, o meu olhar sobre os livros, infelizmente eu não terei mais isso para te oferecer aqui, tá? Não vou mais ler nada da Freida McFadden. Os livros que serão adquiridos por mim para o canal nos próximos meses, anos, vão ser muito bem selecionados, vão ser muito bem escolhidos, tá? Não vou ler mais nada porque tá no hype, porque a autora tá vendendo pra caramba, porque tá todo mundo falando daquele livro, não vou mais fazer isso. E é isso. Esse vídeo enorme vai terminando por aqui. Muito obrigado a você que viu ele até aqui, que teve paciência para me ouvir, né? Os desabafos, os meus argumentos, para tudo aquilo que eu falei nesse vídeo. Se você gostou ou não das coisas que eu disse, né? Foi a versão sincera do Rafael Santana que vocês conhecem que eu mostrei aqui, tá? E é isso, gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau.